Galera, sejam bem-vindos aqui, canal. Eu não sei se mudou minha forma de operar, mas me ensinou. Vamos curtir aqui uma Qualquer coisa mesmo. entrevista sobre estratégias. O Conan dos mercados, eu não sabia nada. Estou aqui abrindo minha plataforma aqui na Equioption. Sabe quando você tá sem rumo, o cara fala, cara, é por ali, ó. Enquanto isso, vamos curtir aqui uma entrevista super interessante aqui. Trader investidor, vem comigo aqui. Esse livro foi o que me direcionou para um negócio legal. Isso foi no início da tua jornada? Foi tipo 2000 e cacareco. Provavelmente, eu gosto de pontuar as coisas, provavelmente 2005. Porque então, 2 anos ali. Eu comecei no final de 2001, mas eu comecei botei dinheiro lá, cara, e eu não sabia, mas era o início de uma grande alta de mercado que foi até 2008, né? Eu só dei sorte. E aí até 2005 eu não sabia porcaria nenhuma, mas achava que sabia, porque estava ganhando dinheiro. Estava fazendo, o mercado subia. Quando sobe um dos melhores momentos. Sim, vamos acompanhar aqui, galera. Ó, tô aqui na minha conta da Equioption, onde eu me conecto nos ativos de Forex, criptomoedas, e eu tô aqui agora do lado esquerdo o Bitcoin, que está exatamente batendo 113.787 em tempo real aqui. Do lado eu tô na dólar, moeda americana, contra o par de moeda japonesa, que é a JPY. Dentre eles, que está batendo 147 mil. Cara, me pegou, assim, eu começar a ler e não conseguir dormir enquanto não acabar o livro, e aí uma semana depois reler, e aí começar a marcar todo o livro, sentar na frente do computador e estudar todos os gráficos que tinha liquidez, assim, realmente mudou minha vida como operador. Muito bom. Ele é um livro simples de entender, né, André? Tranquilo. A análise, assim, olhando hoje, a análise técnica dele, cara, hoje eu não acho boa, entendeu? E o que você vai falar, porra, mas você tá falando do Alexander, ele não usa mais aquilo lá. A gente teve, a última vez que eu tive com ele, faz 5 anos, cara, ele opera falso rompimento, só. Coisa que ele nem toca no assunto naquele. Mas a parte que ele lida com o emocional, com o dia a dia, o sentimento que você tem quando ganha, quando perde. Cara, aquela descrição toda, né? Putz, cara, se juntou com a análise técnica que ele ensina ali, me fez bastante diferença. E também ele aborda de maneira introdutória o manejo de risco, que normalmente o trader que está começando ainda não... E naquela época ninguém falava sobre o manejo de risco. Né? E quando começou a falar, a gente achava que gerenciamento de risco era a relação 3:1. Quer dizer, que é uma parte, que pode ser uma parte da mas não é definitivamente gerenciamento de risco, né? É uma parte pequena do gerenciamento de risco. Tu prefere ganhar 1 milhão agora ou 10 mil por mês para sempre, se tu tivesse tomado uma decisão, e por quê? Nesse atual estágio, se estivesse começando no mercado agora. Eu preferia 1 milhão agora. Por quê? Digamos que eu estivesse começando no mercado hoje. Bom, primeiro que se eu comprar Ibovespa, eu acho que daqui a 2 anos eu teria 3, tá? Eu acho otimista com o Ibovespa. Eu estou otimista com o Ibovespa, eu estou otimista com negócios, acho que é um período difícil de economia, difícil para muita gente, mas se você tem dinheiro e está capitalizado numa hora difícil, cara, você tem uma capacidade de gerar mais dinheiro incrível. Então, neste momento, se eu tivesse que resolver isso neste momento, eu queria 1 milhão agora. Agora a gente vai colocar um pouquinho de polêmica aqui na mesa. André, esse aqui é o Manda a Real pra gente. Aqui, galera, eu tô na corretora Equioption. Então, aqui eu tenho vários ativos onde eu posso estar fazendo minhas operações. Eurodólar. Tem aqui, ó. Forex, binária, Blitz, cripto, commodities,
índices, futuros, fundos, índices. Índice mercado abre daqui 18 horas e 40 minutos. Commodities, ouro. Vamos aqui botar no ouro. Mercado abre aqui 18 horas. Mercado binário. Mercado digital. Mercado Forex. Eurodólar. São os pares de moedas. Mercado aberto nesse momento. USD, JPY. Aqui eu tenho GBP contra o USD, ou seja, moeda inglesa contra o USD. Temos a moeda inglesa contra a japonesa, o euro contra a moeda japonesa, várias moedas aqui para a gente estar podendo comprar e vender. Eu tô Eurodólar, USD, JPY, Bitcoin. Vou colocar mais uma aqui, vou colocar USD, JPY. Vou colocar quatro gráficos ativos aqui. Pronto, tem 4 gráficos aqui. Estou acompanhando. Bitcoin. Nesse momento está 100, vamos aqui ver direitinho. Está batendo 113 mil. O SDT e JPY. Estou vendido no SD JPY. Batendo 147,631. Aqui eu estou no USD, JPY. Eurodólar, o euro está 1,157 nesse momento. Aqui eu vou botar um par diferente. Vou botar moeda inglesa contra dólar. Está batendo 1,32. Então, vamos acompanhar aqui a entrevista aqui, que eu achei super interessante. Dá uma visão aí do mercado financeiro. Dá certo. É milionário, é o cara que chega pra mim e fala assim: pô, André, eu tô precisando de alguém que me ajude a ser mais disciplinado, porque eu acerto muito, mas quando eu erro eu perco muito. Então o cara não me pergunta como é que vai pagar dinheiro, ele quer ser disciplinado. André, eu sou um cara disciplinado, eu tenho certeza que eu vou dar certo com isso, mas eu tenho uma dificuldade enorme de ler gráfico. Porra, que do cacete, cara, senta aqui que tu tem chance. André, eu tô começando, cara, mas eu queria saber se você acha, porque eu não quero começar operando, eu queria começar uns 3 meses no simulador, para eu entender como é que é esse jogo, e depois eu gostaria de fazer um plano para eu começar pequeno, cara, para eu ir botando, dando um passo de cada vez. Porra, vem cá que eu vou te ajudar pra cacete. Agora, quando o cara chega porque precisa ganhar dinheiro ou acha que é tudo fácil e
acha que vai ganhar muito dinheiro, principalmente o cara que teve sucesso profissional em outra coisa, o cara é um juiz bem sucedido, o cara vendeu a empresa dele e ganhou muito dinheiro e tal. E aí o cara chega no mercado e fala, porra, eu fiz uma empresa que não valia nada ser vendida por 100 milhões, então aqui eu vou ganhar dinheiro também. Esse cara que vem pelo dinheiro, ele sofre muito e não ganha dinheiro, tá? Então essa coisa de você mostrar que você tem um relógio de 500 mil, um carro de 1 milhão, uma casa de 50 milhões, eu acho que isso não é positivo porque atrai para você o público errado. É o público que não vai ganhar dinheiro. E, porra, você vai ser um professor de um monte de cara que não vai ganhar dinheiro no mercado. Eu quero me afastar disso. Entendi. Eu não quero perder meu tempo. Cara, eu já tenho 48 anos, eu já estou realizado profissionalmente. Eventualmente, eu posso, de certa forma, dizer que, mesmo que eu não trabalhe e não ganhe mais dinheiro, eu não vou passar fome na minha vida, eu vou ter uma vida tranquila. Ou seja, eu quero perder meu tempo. Por que o CRM do Kitrix 24 é usado por mais de 15 milhões de empresas? Por que pode... Galera, é muito interessante aí que o cara tá falando aí sobre quem quer começar a fazer day trade. São várias vários momentos de visualização de tela, são vários dias, vários meses. O interessante é você entender, e o mais interessante do que entender o que acontece, as movimentações, o que faz subir, o que faz descer, é você controlar a sua emoção. São um dos pilares para você entender o mercado. O que faz ele subir, o que faz ele descer. Chamar a atenção desse cara e acha que o Bora cara aí. que quer ensinar não pode chamar a atenção do cara que ganha dinheiro. Tu acha que o cara que se vende dessa maneira, vendendo carro, casa, relógio, viagem, é um cara que de fato consegue fazer dinheiro no mercado com trade? Cara, eu não sei. Eventualmente pode ser que sim, tá? Porque o dinheiro, de certa forma, ele, em algumas pessoas, ele causa algum tipo de deslumbre, tá? Que pode ser o caso. Quer dizer, o cara ganha dinheiro no mercado, só que ficou um cara deslumbrado. Cara, eu tive lá na XP durante toda a história da XP e todo mundo que estava lá ganhou muito dinheiro, porque você comprava uma ação a R$1 e depois o Itaú recomprou isso a 100. Depois abriu na Nasdaq a 500. Então o cara que tinha, sei lá, 10 mil ações ficou milionário. O cara era sócio da XP. O cara que era só da XP, só que era muita gente que era sócio da XP, né? E muitos eram meus amigos, né? Cara, tem gente... Cara, por exemplo, a XP vendeu ação para o Itaú em 2017. Depois abriu capital na Nasdaq em 2020, tá? Cara, meu carro é 2016, entendeu? Eu não mudei de carro. A minha esposa mudou, mas eu não mudei de carro, mesmo carro, tá? É um baita do carro, não tem por que mudar. Agora, teve gente, cara, que se deslumbrou, que comprou Ferrari, que comprou Porsche e tal, não sei o que. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum com isso. É outro perfil que você Exato. Eu quero, o meu dinheiro eu quero comprar em monitor para colocar mais monitor lá para operar, tá? Cada um seu jeito. Mas pode ser que o cara tenha ficado deslumbrado e ganhe dinheiro. Agora, a maioria, você percebe que não é o caso, tá? Então, por exemplo, o cara que eventualmente aparece numa Porsche, no carro dele, para falar que, pô, olha só o que eu consegui, beleza. Agora, o cara que aparece com aquele puta monte de dinheiro na mão, aí isso, cara, isso é difícil de acreditar, né? Porque eu tenho o seguinte pensamento, André. Se o cara tem conteúdo para oferecer, por que ele não oferece o conteúdo e oferece o deslumbramento? Exato, né? Hoje em dia, tu acha que tem mais pessoas ganhando dinheiro vendendo curso ou operando? Cara, se fosse na época da pandemia, eu ia te falar vendendo curso, cara, porque como era fácil vender naquela época e a gente viu um puta monte de gente ganhar dinheiro com curso, né? Em compensação, a gente viu um puta monte de gente perder dinheiro, porque
O cara chegava no mercado, não entendia nada, escutava um monte de gente falar que você ia ficar milionário da noite pro dia, botava dinheiro e perdia. Hoje, essa mina de venda de curso meio que deu uma secada, tá? Então muita gente deixou de lançar curso, muita gente passou a não conseguir sobreviver fazendo isso e foi-se embora. Em compensação, veio uma geração para operar, que eu tenho conhecido, porque eu tenho um podcast também, que é o Gamecast, então eu tenho conversado com muita gente. Veio uma geração, cara, que consegue ganhar mais dinheiro do que a minha, mais esperta, tem mais facilidade, tem mais ferramenta. Então, tem muita gente ganhando dinheiro também com o mercado. Assim, não é que tem 90% das pessoas ganhando dinheiro. Tem, como em qualquer profissão, sei lá, 10% dos que estão ali ganhando dinheiro. Então, acho que está uma coisa meio a meio. Mas é bom que de tempos em tempos, cara, tenha mercado difícil, como é o mercado dos últimos 5 anos, porque isso dá uma peneirada no cara que é só garganta do que o cara que é bom, que é o cara que acaba ficando, que é o cara que vence a prova mais difícil que tem, que é a prova do tempo, né? Quem que é o Lorenz? Há 8 anos atrás, você tem quanto tempo de mercado? 10 anos. 10 anos. Há 9 anos atrás, o Lorenz que era? Um cara que começou ali, vamos ver. Hoje não, o Lorenz é um cara que está 10 anos no mercado. O tempo médio que o cara fica é 6 meses. Espera aí. O Lorenz venceu um troço aí, que é a prova do tempo, então deixa eu ver o que ele está falando ali, porque faz sentido, entendeu? E porque alguém que ganha dinheiro operando resolve vender educacional, resolve vender curso. 2 motivos principalmente. Primeiro, porque, cara, é uma outra fonte de renda, tá? E eu acho que para todo mundo é importante isso, tá? Você ter mais do que uma fonte de renda. Então, olha só como é que aconteceu comigo. Vou falar da minha experiência. Cara, tradar em 2011 era uma coisa extremamente solitária, né? Então, a gente tinha num grupo de Skype uma meia dúzia de pessoas que ficavam se falando. Esse grupo foi crescendo e começou a ficar ruim, porque tinha gente que estava no meio do barulho, era gato miando, era um cara que ficava no aeroporto, um barulho desgraçado. Um dos caras falou, cara, então fala o seguinte, por que vocês não cobram? Cara, eu pago 500 pau para não ter esse bando de Zé Ruela aqui e ficar só uns 10 pessoas e tudo mais. Beleza, o Igor que começou a fazer isso e daí nasceu essa ideia de tradar ao vivo, isso não existia aqui no Brasil. Cara, eu tenho medo de não saber a hora de parar e perder dinheiro. Para todas as pessoas que começam a operar, a tornar material... Então é isso aí, galera. Tivemos uma aulinha aí, 17 minutos de vídeo. Vou deixar mais uns 3 minutinhos de vídeo aí pra gente poder acompanhar aí mais um pouquinho. Era uma corretora que foi vendida, a Link foi vendida para o BS, sobrou a parte de varejo que veio a ser a corretora Rico, precisou mudar de nome, a Link Trade mudou para Rico. A diretoria da Rico, um dos caras que era trader também, falou assim, tem aqueles moleques que são nossos clientes, os caras ganham dinheiro, vamos chamar eles para tradar para os nossos clientes. Então, olha só como é que aconteceu comigo. Alguém chegou e falou assim, né, um diretor da corretora, cara, eu vou te pagar para você tradar na frente dos meus clientes. Eu falei, cara, tá fechado, você vai me pagar para eu fazer o que eu faço todo dia. Eu já queria fazer aquilo, de qualquer maneira vai... Exato, pode receber, tá? E aí depois fala, tem um monte de gente que além de te ver operar, quer que você monte um curso ensinando como é que você toma suas decisões. Tá tudo certo. Então ali, cara, eu não tinha mais uma fonte de receita. De 2007 a 2011 era o meu trade. Tinha mês que eu sobrava dinheiro, trocava de carro. Tinha mês que eu não pagava as contas, né? Aí tinha mês que, eu aprendi a mexer com isso, então sobrou dinheiro. Esse mês deu dinheiro pra cacete. Separa ali, porque vai ter um mês que tu vai precisar pegar um pouco dali. Você já foi entendendo como é que você já foi entendendo melhor. Hoje em dia, molecada, é tudo... Pegou uma semana pra outra. Cara, hoje em dia a molecada que fala, eu tenho 48, então tem os moleques de 22, 23 anos. Os caras não gastam dinheiro com carro, não tem casa, moram no Airbnb ou qualquer coisa parecida. E, cara, ganha puta monte de dinheiro, vai lá no final de uma semana, 15 dias, um mês, arranca tudo, enfia num CDB de liquidez em D mais 10, D mais 15, D mais 30, para não arrancar o dinheiro no dia que está perdendo no trade.
E, cara, vai tirando do jogo. Nessa época não tinha nem outros investimentos para fazer, né? Na minha época. Então, cara, o primeiro motivo é isso, diversificar a sua forma de remunerar o teu trabalho. E a segunda, que eu tenho certeza que é a mesma coisa que você sente cara, nada mais dá mais prazer para mim no mundo do que ensinar. Nem ganhar um trade, tá certo? Enchi a mão, comprei Bitcoin a $85 mil, saía 110. Cara, não é tão tesão. Galera, os vídeos chegando a 20 minutos aí. Nada. Mas a entrevista tá na metade da entrevista aqui, mas tá tão interessante a entrevista que vale a pena deixar mais. Que não tem explicação, tá? Que é o propósito. Tanto é que hoje, cara, primeiro que é o seguinte, se o cara quiser peneirar, tudo que eu ensino tá no YouTube, né? Se ele não quiser, porra, tem um monte de curso meu a R$89, que é muito mais para pagar toda a estrutura que precisa para botar aquilo no ar do que para ganhar dinheiro. Então, não é mais, realmente, já pode algum momento ter sido, não é mais pelo dinheiro, é só pelo prazer de ensinar. Se o dinheiro fosse todas as motivações, né, André, provavelmente a gente não teria nem passado dos 6 meses de mercado. Porque na medida que o cara é apaixonado por aquilo, o dinheiro, claro que é importante, mas ele vem como uma consequência do trabalho dele, né? Exato. É só a gente ver os profissionais, cara, pega o Elon Musk, vendeu o PayPal por $250 milhões, foi lá e investiu tudo numa empresa de foguete que poderia dar nada. Então, e que quase deu em nada. Ou seja, na verdade ele investiu acho que no Terapesa, os 250 milhões, né? Mas num determinado momento, a SpaceX drenou tanto dinheiro e a Tesla ainda não era superavitária, era deficitária, que é tipo assim, cara, se explodir mais 2 foguetes, deu 3 foguetes em sequência, eu quebrei. O Elon Musk chegou a correr o risco de ruína mesmo, porque até que virou. Ok, tá tudo certo. Tem um documentário meio fantástico que ele tá aqui na mão, né, quando ele vai lançar um foguete. Fica muito bom. André, gostaria que tu julgasse algumas frases aqui, a tua opinião sobre essas frases, cara. Esse aqui é o bloco Game ou Stop. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, figurinha aqui do meu lado, perguntando se, em geral, as pessoas operam sem direcional. Vou começar com a primeira aqui, que eu já ouvi tu falando antes, queria entender um pouquinho melhor. Game ou Stop? 80% dos rompimentos falham. Sem filtro, sem nada, num gráfico intraday, eu acho que 80% dos rompimentos falham. Agora, quando você cria alguns filtros, né, você seleciona melhor o que é um rompimento do que não é. Quando você deixa de olhar, por exemplo, o índice futuro, que é um negócio que tem menos chance de ter tendência do que, por exemplo, uma ação da Petrobras, num gráfico de 1 minuto, com certeza 80% dos rompimentos falham, tá? Agora, quando você muda o teu conceito do que é um rompimento, quando você coloca alguns filtros, aí você consegue transformar isso em uma coisa de ponta cabeça, certo? 20% vai falhar, 80% vai dar certo. Esses filtros que tu traz seria médias, volume, indicadores assim? Eu prefiro trabalhar, pode ser volume também, mas eu prefiro trabalhar com diferentes tempos gráficos. Porque aí o preço bate em determinado ponto, passa por 1% no gráfico diário, por exemplo, e no gráfico de 60 minutos eu não tenho ponto de entrada ainda. Então, geralmente eu espero um pivô nos 60 minutos para confirmar aquele rompimento. Perfeito. Se não vem esse pivô, e na maioria das vezes não vem, eu não chamo de rompimento. Aliás, se não vem, eu estou esperando pela falha, porque quando não vem é mais fácil de falhar e eu entro na direção do falso rompimento. Então, é game, contanto que a gente não esteja falando de filtros. Exato. Agora eu entendi. Se é game ou não? Não. Pra mim é game. Pra mim é game. Tá? Com os meus filtros, do meu jeito de operar é game. O que tu acha dessa afirmação aqui? Se for game, é porque tu concorda, se for stop, é porque tu discorda. A maior parte dos traders perdem porque são emocionalmente fracos. Eu acho que eu concordo. É game. Agora, a única coisa que eu gosto de frisar é que parte emocional tem muito a ver com disciplina e com gerenciamento das suas operações. Por quê? Vamos lá. Cara, pega
o Neymar, tá? E aí daqui a pouco, cara, a gente vai, sem mais nem menos, ser escalado para ser centroavante do final de Copa do Mundo. Só que é você, Lawrence. Cara, tu chega dentro do estádio, tá certo? Aquele tanto de gente ali. Cara, tu nunca entrou no estádio, primeira vez, tu tá do lado do Neymar e o outro time, tá o mundo inteiro te olhando, você não pode errar, você não pode falhar. Cara, tu vai ficar sendo falado o resto da tua vida por uma besteira que tu fez e deu um gol pros caras ou pelo gol que tu fez e salvou o Brasil. Perfeito. Só que você nunca fez isso. Provavelmente você vai estar tremendo nas bases. Pro Neymar, claro que vai ser um jogo emocionante, a primeira vez que ele vai na final. Pode ser o Neymar ou outro, porque tem gente que não gosta do Neymar, né? Ou outro jogador, né? Mas, cara, o cara já fez isso um monte de vezes. O cara já teve na final de Champions, já teve na final de Olimpíadas e tal. O cara amistoso pro cara é tranquilo. Exato. Pra nós seria uma loucura. Cara, quando você repete um processo 100 vezes e sabe o que acontece ao final de 100 vezes, a chance de você ser emocionalmente mais estável é muito maior. Porque você deixa de dar atenção e foco na próxima operação. Dane-se a próxima operação. Você sabe que ao final de 100 você vai ganhar dinheiro. Então, a próxima operação, o que você precisa fazer? Só se manter estável e repetir o processo que você conhece para que você, ao final de 100, possa ganhar. O cara que não sabe nada disso, que não tem um processo completo, que não sabe o que fazer, que não tem disciplina, que não testou, tem uma chance maior de ter um desequilíbrio emocional. Então, eu acho que essas três coisas, emocional, disciplina e gestão de risco, estão entrelaçadas. Tá? Tu sabe que eu acho que um dos maiores segredos, entre aspas, vamos colocar assim, né, para o cara conseguir alcançar consistência é ter essa palavrinha-chave que tu trouxe agora, que é ter uma mente probabilística. Entender o que é o trade, né? Entender que tu não vai fazer dinheiro no próximo trade, tu não vai perder dinheiro no próximo trade. O que vai fazer tu ganhar dinheiro vai ser os próximos 100 trades. O que tu vai fazer nesses próximos 100 trades? De que maneira tu vai comportar a tua estratégia nesses 100 trades? Normalmente, quem está dando os primeiros passos, o que é compreensível, né? Porque o cara ainda está entendendo, ele vê muito trade a trade. Ele vê assim, cara, o que eu vou fazer no próximo trade? E ele fica compenetrado naquele próximo trade e ele esquece que vai ter mais 50 outros trades pela frente.